Certamente, se você é investidor do VIN11 ou então do SNEG11, esse que é um FIAGRO, ele investe o nosso dinheiro no setor do agronegócio, você de um dia para o outro viu que as cotas desses FIs, desses ativos, estavam valendo R$10. Mas o que aconteceu para derrubar tanto as cotas? O que aconteceu no mercado para eles estarem sendo negociados nesses R$10? E, bom, isso é um efeito que as gestoras fazem, é o chamado desdobramento de cotas. Então a gestora acaba lançando mais cotas no mercado e aí a gente tem uma divisão no valor de cada cota. Mas no final das contas é o mesmo valor investido. Então vamos entender exatamente como que funciona esse desdobramento para ver se a gente teve algum prejuízo com tudo isso. Vamos entender o que as gestoras estão fazendo para ver se a gente segue investindo nesses ativos no VIN11 e também aqui no SNEG11. Então bora lá pro vídeo. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. Então vou te pedir duas coisas. Se inscreve aqui embaixo, também deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube e você vai recebendo as notificações, os vídeos que eu for soltando aqui no canal, você recebe de primeira mão e você já fica informado sobre o mercado financeiro. Então, muito obrigado e bora lá, vamos entender o que está acontecendo, como que é esse desdobramento das cotas. E beleza, nós estamos aqui no Status Invest olhando para os indicadores agora do VIN11. Veja que aqui o valor já está R$ 9,29, já caiu para essa base aqui dos R$10, mas o seu valor patrimonial, se a gente for olhar aqui nos indicadores, aqui o valor patrimonial, o valor justo de cada cota ainda está no valor antigo, que seria de R$ 54,34. Veja que o PVP ficou aqui totalmente errado, 0,17 não faz sentido, porque justamente ele está pegando agora os R$ 9,29 e dividindo pelo valor de 54, ou seja, não faz sentido, estaria muito barato para a gente comprar. Então a gente ignora aqui o PVP por enquanto, até que o Status Invest ele atualize esses valores. Aqui a base, o valor patrimonial precisa cair também, dividindo aqui por 5. Bom, para quem caiu de paraquedas e não sabe o que é o VIN11, o VIN11 ele é um fundo imobiliário de prédios comerciais, ele investe em alguns imóveis, o principal deles é um imóvel da Globo. A gente vai dar uma olhadinha no relatório dele bem rapidinho e depois a gente entende então esse desdobramento. Mas vendo aqui os indicadores, ele é um bom fundo imobiliário, muito conhecido, ele vem pagando um dividendo bem interessante para um fundo de tijolos, ou seja, 8,33% no último ano, e ele tem bastante investidores, mais de 122 mil investidores levaram esse susto aqui de ver a cota caindo então para essa base 10. Veja que os dividendos dele aqui está em 0,3, mas na verdade está bagunçado aqui, é um pouco mais do que isso. O Status Invest ainda precisa atualizar essas informações. Bom, a gente vai dar uma olhadinha no relatório gerencial dele bem rapidinho para a gente ver quais são esses imóveis, como que funciona. No próprio relatório dele, o último relatório, está ainda aqui o valor do mercado sendo negociado a R$ 46, o que baixou agora para aqueles R$ 9,30, e o valor patrimonial, o valor justo que seria da cota, está aqui em R$ 54. Então veja que esses eram os valores antigos e ele fez então esse desdobramento na proporção de 1 para 5. Esses valores eles foram divididos então por 5. E bom, bem rapidinho, dando uma olhada no portfólio dele, a diversificação dele, como eu falei, ele é um fundo imobiliário de prédios comerciais e ele tem aqui 38% destinados a um imóvel que é da Globo. Então está sendo alugado aqui para a Globo. Ele tem uma concentração maior aqui nesse imóvel, 38% é considerado uma concentração alta. Ele tem no total aqui 10 imóveis e o total da área bruta locável, o ABL, tudo que ele tem disponível para alugar em todos esses 10 imóveis chega a 86 mil metros quadrados. Os outros imóveis estão aqui para a própria Vinci, a própria gestora que controla aqui o VIN11. Ele também tem um prédio ali, uma sala para ela própria, mas ele também tem outros inquilinos, diversificando bastante o seu portfólio. Aqui embaixo a gente consegue ver o segmento de atuação, essa distribuição dos seus inquilinos. Então a gente tem tanto empresas de comunicação e mídia, financeiro, a maior parte está 43% comunicação e mídia, a Globo, a parte financeira aqui 18%, construção e serviços imobiliários 12%, e aí ele vai diversificando aqui com coworking, escritório da advocacia, saúde, varejo, enfim, tem vários inquilinos de setores bem diferentes. Os contratos deles são a maioria atípico, o que traz um contrato maior, de um prazo maior, geralmente também com um valor maior. Os seus aluguéis eles acabam sendo mais longos e com um preço também muito bom. As diversificações aqui nos estados, 70% em São Paulo, 31% no Rio de Janeiro. Eu acho o Vino um pouco concentrado aqui nessa região e um ponto negativo, ao meu ver, é esse prédio aqui da Globo, uma concentração aqui de quase 40%, para mim é um ponto negativo. Eu acho que existem outros fundos imobiliários um pouco melhores, mas ele é um fundo que tem muitos investidores, mais de 122 mil investidores gostam aqui do VIN11. A sua ocupação ela está aqui em 94, 95%, bem acima da média do mercado, seria aqui de 72, 75%. Veja que a ocupação desses imóveis, mesmo estando um pouco mais concentrado, eles têm essa garantia que a maior parte deles está alugado, o que representa um dividendo maior também para o fundo
imobiliário. Bom, fazendo essa visão geral aqui no Vino 11, para a gente entender que são esses imóveis, esses prédios comerciais, aqui tem um fato relevante então da Vinci, que é a gestora que controla o Vino 11, e esse fato relevante é um comunicado que a gestora passa para o mercado, então para todos nós investidores. E aqui ela traz então que foi votado em assembleia, essas reuniões, essas assembleias, os cotistas participam e aprovam então esse desdobramento que ocorreu na proporção aqui de 1:5, a partir então do dia 7 de agosto já começou a valer. Nós temos aqui embaixo um antes e depois do desdobramento para a gente dar uma olhada e veja que o número de cotas eram de 16 milhões de cotas e passaram a ser aqui 82 milhões, ou seja, simplesmente pegou o número de cotas, multiplicou aqui por 5 e chegou agora nesses 82 milhões de cotas no mercado. Mas ao mesmo tempo que a gente aumenta as cotas nessa proporção sempre de 1:5, ou seja, aumentou o número de cotas, a gente tem que diminuir o valor patrimonial, o valor que está sendo negociado no mercado. E foi o que aconteceu aqui embaixo. O valor patrimonial, o valor justo daquela cota, saiu de R$ 54,00 e passou a ser R$ 10,86. Então se a gente pegar uma calculadora, por exemplo, 54,34, que era o valor patrimonial antigo, dividido por 5 para manter essa proporção, fica aqui os R$ 10,86. A mesma coisa acontece com o valor do mercado. Ela estava sendo negociada ali no dia 2 de agosto por R$ 46,21, dividindo por 5, a gente chega nos R$ 9,24. Bom, isso foi o que aconteceu. Esse desdobramento ele acontece. Por que as gestoras elas fazem isso? Elas fazem para aumentar a liquidez e a visibilidade desses fundos imobiliários. Muita gente está chegando no mercado agora com a queda da taxa Selic, muitos investidores vão sair da renda fixa, pois ela vai estar menos atrativa, existe uma procura maior pelos fundos imobiliários e o Vino 11 se tornando aqui um fundo imobiliário dessa base 10, ele se torna mais acessível para esses investidores, é mais visibilidade, existe a chance de aumentar o número de investidores, com isso as cotas passam a ser mais negociadas, o fundo pode ter uma valorização também nas suas cotas. Então eu acredito que foi um movimento acertado do Vino 11, é muito mais fácil a gente comprar esses FIs na base 10, eu chamo os FIs de troco, ou seja, quando a gente sobra ali 10 pila na conta, a gente vai lá, seleciona o fundo imobiliário que a gente quer e investe. Antes disso, a gente tinha poucos FIs nessa base 10. O mais conhecido deles é o MXRF11, que está aqui sendo negociado a 10,60. E se a gente for olhar o número de cotistas, o número de investidores, passa de 871 mil investidores. Ele é o fundo imobiliário mais investido, com o maior número de investidores. Então, veja que é uma estratégia parecida de buscar essa visibilidade, essa liquidez maior pro fundo imobiliário. Então, voltando aqui para a tabela, mudou alguma coisa no fundo imobiliário? Não, simplesmente foi aumentado o número de cotas em 5 e dividido o valor das cotas por 5. Mantendo as mesmas proporções, a gente tem exatamente o mesmo valor investido dentro da nossa carteira. Se a gente tinha lá 10 cotas do Vino 11, agora a gente passou a ter 50 cotas do Vino 11, mas sendo negociada a 10 e não mais R$50. Simplesmente é isso, trocou os valores, mas a gente continua com os mesmos valores investidos. Não mudou nada, a gente não teve nenhum prejuízo, foi só uma mudança. E o que a gente pode fazer para se prevenir, para ficar atento nessas mensagens, desses fatos relevantes que as gestoras mandam? A gente digita no Google o nome do fundo imobiliário, no caso aqui o Vino 11, e do lado RI. O RI é relacionamento com o investidor. E a gente entrando no site da gestora, nós temos aqui todas as informações, nós temos os outros fundos imobiliários que a Vinci trabalha. No caso aqui nós temos o VISC 11, que é um fundo de shopping centers bem conhecido, o VILG 11, de galpões logísticos. E aqui a gente pode buscar a parte de baixo que cadastre-se no mailing. E nessa parte a gente coloca o nosso e-mail e todos os fatos relevantes, os relatórios que a gestora mandar para o mercado, vai cair também no seu e-mail. Então você não vai ser pego de surpresa de simplesmente chegar lá e o valor ter mudado. E dessa maneira você fica mais por dentro da gestão, acompanhando mais de perto o Vinci, ou no caso as outras gestoras também dos fundos imobiliários. Isso é bem interessante de fazer para a gente entrar em cada uma das gestoras e cadastrar o nosso e-mail para ficar recebendo esses relatórios, esses comunicados que eles vêm soltando com o mercado. Assim a gente fica sempre atualizado. E bom, para você ver que não é só com o Vino 11, nós temos aqui o SNEG 11, que ele é um FIAGRO, ele investe o nosso dinheiro no setor do agronegócio. Ele é da Suno, aquela casa de análise bem famosa. Nós temos aqui o SNEG, que era negociado até então no valor aqui de R$100. Se a gente for olhar aqui embaixo, o valor patrimonial dele estava aqui em 100,85, ou seja, R$100,85, e hoje está aqui nos 10,20. No caso aqui, a proporção do desdobramento foi de 1:10. Lá no Vino foi de 1:5. O valor era de R$50, baixou para 10. Aqui o valor era de R$100 e baixou então para R$10. Bom, dando uma olhadinha bem rápida no relatório para você também entender, caso seja de seu interesse, esse é um FIAGRO, ele investe então no agronegócio. Veja que aqui no último relatório deles também
também ainda está a cota aqui, o valor patrimonial de R$100, e o dividendo que os FIAGROS vêm pagando é algo absurdo. O dividendo anualizado tem ficado aqui em 15,28%. Os FIAGROS, eles investem em CRAs, que são dívidas que são emprestadas, são um dinheiro que é emprestado para o setor do agronegócio, para empresas do agro, e elas pagam essas dívidas, por exemplo, com Selic mais 5, inflação mais 8 e assim por diante. Veja que a taxa de administração do fundo aqui é 0,91, o dividendo médio da carteira tem ficado muito alto. É isso, ele tem chamado bastante atenção pelos seus dividendos, mas claro, existe um risco maior, pois ele trabalha com CRAs, certificados recebíveis do agronegócio, é um crédito que é dado pro agro. Aqui embaixo a gente tem um pouco do portfólio dele, 90% são CRAs, são esses créditos, ele tem um pouquinho de CRI, que é um certificado recebível em imobiliário, e 8% em imóveis, ele tem alguns imóveis ali rurais também. A localização do seu portfólio está mais aqui no Mato Grosso, é onde realmente tem a parte mais forte aqui no agro, e aqui embaixo a gente vê também a cultura, aonde que essas empresas trabalham. Veja que 97% é na soja, 3% aqui na parte de alimentos. A parte principal, as empresas que tem dentro do SNAG, as empresas que vão pagar aqueles CRAs, são empresas que trabalham diretamente com a soja, então está bem linkado com o preço da soja, com as commodities, e nós temos aqui então o SNAG 11, que é uma maneira bem interessante para a gente se expor ao setor do agronegócio. Veja que ele busca sempre trazer CRAs para dentro do portfólio que tem um ranking de segurança para não pegar qualquer empresa, para não emprestar dinheiro para qualquer empresa, então ele se preocupa bastante com isso. Veja que ele também soltou um comunicado no mercado, um fato relevante, na mesma maneira lá do Vino 11, o fator de desdobramento então ficou de 1 para 10. A mesma coisa que aconteceu no Vino 11, dividindo então o valor patrimonial e o valor de mercado por 5, aqui no caso do SNAG se divide então por 10 e se multiplica o número de cotas também por 10. É isso que aconteceu então com o Vino 11 e também o SNAG 11, visando principalmente a visibilidade e a liquidez para trazer mais investidores para dentro do SNAG. O SNAG, como ele é um FIAGRO, ele é um setor, um segmento novo, ele tem aqui 46 mil investidores. O mercado de FIAGROS ele é menor do que o mercado de FIIs, ele está crescendo, ele surgiu em 2021, então veja que talvez essa seja a estratégia também da Suno, de baixar o seu FIAGRO para a base 10 para trazer mais investidores, mais pessoas comprando. Como eu falei, sobrou aquele dinheiro na corretora, sobrou aqueles 10 pila, a gente vai ali, investe no FIAGRO, e por que não, ele vem pagando aqui muitos dividendos, na casa aqui dos 13,28, 15% de dividendos no ano. Os FIAGROS realmente estão pagando muitos dividendos. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier e eu vou deixar um vídeo aqui do lado falando como montar uma carteira de fundos imobiliários que gera um salário mínimo extra todos os meses. Esse valor ele vem isento de imposto de renda e simplesmente a gente coloca o nosso dinheiro para trabalhar e a gente recebe essa renda passiva. Então dá uma olhadinha. Meu muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem e falou!